Graça e paz para você que se senta à mesa conosco. Eu sou o Luiz. E eu sou o Rodrigo. Sejam todos bem-vindos. E o nosso assunto de hoje é batismo nas águas. Rodrigão, conta para nós, o que a Bíblia traz sobre o batismo nas águas? Então, Luiz, para não perder o costume, eu gosto sempre de iniciar tanto com uma definição, mas hoje eu vou trazer um pouco da origem da palavra batismo. Batismo tem origem de baptismo, que vem do grego, que significa mergulhar, no sentido de imersão. Daí o significado, a origem, batismo nas águas. Além disso, um pouco diferente também, eu vou relatar aqui mais o aspecto sentimental antes de adentrar no que de fato é o batismo conforme a palavra de Deus. Eu não sei, inclusive, se você já foi batizado ou não. Nós somos batizados relativamente há pouco tempo, certo? E na vida, todos nós passamos por circunstâncias, sentimentos que têm determinados momentos, mas o meu batismo, e imagino que o batismo como um todo, traz uma responsabilidade muito grande, mas é uma sensação de encontro com Deus. Eu não diria somente liberdade, mas é algo indescritível. E por que eu digo indescritível? Porque cada um possui um sentimento específico. Muito pessoal, né? Muito pessoal. A gente não sabe a bagagem de quem vem, quão importante está sendo aquele momento, de fato, para todos. Mas o que carrega de sentimento é uma mescla, né? Assim, de bagagem, realmente, acho que seria essa palavra, até chegar àquele momento. Porém, foi algo único, ímpar, indescritível. Se para muitas coisas a gente consegue traduzir e dizer, o batismo, no decorrer aqui do nosso podcast, nós vamos tratar muito da recomendação, mas eu recomendo do fundo do meu coração, com todo o sentimento, o batismo. É algo sublime, é algo indescritível. Vamos lá. Batismo na palavra de Deus. Nada mais é do que um ato público, onde você declara a sua fé perante terceiros, perante uma sociedade, e digo aqui sociedade não um número exorbitante, mas publicamente, que você deseja seguir Jesus Cristo e o entende, compreende como seu único Salvador e também verdadeiramente se arrepende, porque o batismo como um todo tem elementos que são caracterizadores para que ele ocorra. Então, resumindo, eu vou ler aqui em Romanos 10, diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, o batismo é essa confissão pública, onde compreende Jesus como nosso Salvador e um arrependimento genuíno. Seria essa, conforme a palavra de Deus, o que Cristo nos ensina, seria dessa forma. Bacana. Você falou da palavra arrependimento, no final você tocou nessa palavra, e essa palavra é bem importante para o procedimento do batismo, porque entende-se quando você começa a estudar a palavra e começa a entender de onde surgem esses rituais ou essas experiências, você vê que existe uma linha de raciocínio, uma linha do tempo para que as coisas se completem, se concretizem. Sim. O batismo nas águas, como você falou, que é uma confissão pública, quando ele é abordado no Novo Testamento, ele começa com um batismo de arrependimento. Explico. O João Batista, que foi profetizado por Malaquias e Isaías, que vinha antes de Jesus Cristo para poder abrir um caminho para o Senhor, ele vinha batizando com arrependimento e batismo nas águas.
Então existem alguns tipos de batismo. A Bíblia nos traz isso. Só que hoje, nesse assunto de hoje, nesse vídeo de hoje, a gente nos ateremos somente até o batismo nas águas. Mas para esse batismo nas águas acontecer, pressupõe que a pessoa que está nesse processo, ele já arrependeu dos seus pecados. Perfeito. Ele arrependeu do quê? Dos seus pecados. Então, das atitudes que ele uma vez praticavam, ele se arrepende daqueles atos e ele escolhe não mais praticá-los. Perfeito. Não é uma garantia, porque nós erraremos, né? As pessoas que já se batizaram, as pessoas que creem em Cristo, creem em Deus, creem em Cristo, não existe a promessa de não mais pecar. Só que entende-se que se você já foi batizado, pelo menos até com o ritual, que é o batismo nas águas, que o Rodrigo falou, que é a imersão e depois a submersão e depois a imersão das águas, entende-se que antes daquele procedimento acontecer, daquele ritual, daquela experiência, enfim, entende-se que você já arrependeu, no caso que você já foi batizado com arrependimento. Como assim? Esse batismo do arrependimento, como eu mencionei, que você se arrepende dos atos praticados, envolve uma questão mais interna. É mais você e Deus. Sim. Ou seja, é um sentimento que nasce no coração da gente, impulsionado pelo Espírito Santo, que não existe conversão sem Espírito Santo. Você é convencido da palavra. Somente por ele. E somente por ele, exato. Não é sem ele, não é com ele ou sem ele, não, é somente por ele. Então, quando você já participou, já teve esse momento interno, secreto, só você e Deus, e você entende que agora você abandona o pecado, existe um marco na história, na sua história, na nossa história, que é que você, a partir daquele momento, você não mais vai viver para o pecado como você arrepende de ter praticado aqueles atos pecaminosos. Sim. E uma vez que esse marco é concluído no seu coração, essa é a hora de você mostrar ao público ou evidenciar a fé que você pratica. Tiago, o livro de Tiago fala muito sobre a evidência da fé. Sim. Ele fala até assim, que é a famosa frase que a fé sem obras é morta, mas esse sentido que Tiago dá sobre essa questão de obras é mais uma questão de evidenciar para as pessoas de fora, para o público, a fé que você pratica. Exato. Então, esse batismo nas águas, subentende-se que você já recebeu, né, então já iniciou uma transformação universal dentro de si. Então, essa transformação sua é particular sua, não existe... Individual. É individual, não é aquela coisa de, eu tô indo com os outros, não, né? Eu tô no coletivo aqui, não. É um batismo individual, é um arrependimento individual, é uma transformação, é um marco na vida da pessoa. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, de fato. Como já falamos sobre isso. Sim. Falei no primeiro episódio. Exato. É um marco na vida da pessoa. Então entende que pro batismo nas águas acontecer, você já foi batizado com arrependimento no seu coração. Então, é efetuado esse arrependimento, essa mudança de vida, de rota, e depois aquilo ali é publicado para todos verem que você agora pratica a fé. Perfeito. E não pratica os pecados. Agora Sim. Você pratica a fé. E isso é tão notório, é tão importante falar que no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando João Batista saía para batizar no deserto as pessoas, as multidões, enfim, os vários tipos de pessoas, e nessa época os rituais, o farisaísmo
era o que estava em voga, ou seja, Sim. era aquilo que era mais importante, era o procedimento e não o coração contrito. Né? O próprio João Batista, em Mateus, ele fala, no versículo 7 do capítulo 3, mas quando ele viu muitos fariseus e saduceus vindo para serem batizados, disse a eles, filhos de serpentes, quem disse que vocês poderiam escapar da futura ira de Deus? Antes de serem batizados, provem que vocês abandonaram o pecado, praticando obras dignas de arrependimento. Não tentem escapar dessa forma pensando, nós estamos salvos porque somos judeus, somos descendentes de Abraão. Isso não prova coisa alguma. Deus pode transformar até essas pedras em descendentes de Abraão. Ou seja, eles estavam cobertos, achando que estavam cobertos pelas antigas tradições. Ou seja, não quer dizer que o Antigo Testamento é todo anulado, ou seja, as pessoas que participaram do Antigo Testamento não foram salvas, não foram batizadas, vamos dizer assim, né? Que não foram salvas de fato, né? Sim. Porque o batismo não pressupõe salvação. Exato. Mas, porque era uma outra metodologia que Deus utilizou para o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento, a salvação era para os judeus. Exato. Porque vinha dos judeus, né? Só que com a vinda de Cristo, o véu se rasgou e nós, gentios, nos tornamos parte daquilo que é a videira, que é o Senhor Cristo. Exato. Então, e ele fala que os ramos que não dão frutos serão cortados e os que dão frutos serão enxertados na videira. Ou seja, então, quando essas pessoas, os saduceus, os fariseus, que achando que participar do ritual de João Batista, no Rio Jordão, participar do ritual era suficiente para serem salvos, João Batista os chamam de filhos de serpentes. E quem é a serpente? Filhos de Satanás. E eram pessoas detentoras da palavra. É o que eu ia falar, porque eles viviam embaixo da lei. Exatamente. E acreditavam que rituais eram suficientes, né, para ter a salvação, para ter, né, para alcançar o reino dos céus. Exato. Então, é importante falar isso porque João Batista primeiro ressalta que é primeiro um arrependimento. É primeiro um arrependimento. E depois que ele fala do arrependimento, aí sim é uma concretização ou você fecha com chave de ouro, sim, que seria essa confissão pública, que seria o ritual, o procedimento. Ainda que você, por exemplo, que não tenha se batizado e ainda não sabe se está pronto ou não, é normal. Eu acho que todo mundo ainda tem... Assim como todo mundo passa pela fase que tem certeza que está na hora, a gente passa pela fase de indecisão, de questionamentos. Exato, porque muitas vezes a gente acha assim, será que eu tô pronto? E isso é um momento muito íntimo, né? Muito pessoal também. Lei do engano, né? Que a gente acha que será que eu conheço a palavra o suficiente para ser batizado? Só que não é sobre isso. É fé. Primeiro, você arrepende de quem você era? Sim. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. É isso. Então, assim, é lógico. É lógico. É uma coisa lógica. Fariseus que sabiam a lei, o Antigo Testamento, de cós salteado, eles eram detentores, eles ensinavam. E eles não eram... João Batista os chama de filhos de Satanás. Chegou a não batizá-los porque eles não faziam as obras dignas do coração. Exato. De Deus, do coração de Deus. Então, era assim, era mais pela formalidade. Entra na questão também sobre a simbologia. Tem alguma simbologia quanto ao batismo? Não tem? O que você agrega nisso aí, Rodrigão? Primeiro, a sua fala é incrível. Por quê? Porque demonstra que Deus, a palavra toda é muito lógica. As pessoas acham que a Bíblia são histórias, mas a gente precisa ler. A hermenêutica, eu venho falando isso, a interpretação bíblica, ela tem que ser feita de livros, de Velho Testamento para Novo, para contextualizar, para saber do que se passa. E é exatamente o que você falou, um passo de cada vez. Uhum. E nada mais significa do que você falou do que estarmos aptos para dar o próximo passo. Uhum. É aptidão.
o arrependimento que você falou, esse arrependimento genuíno, ele precede o próximo, né, ato a ser concretizado. Então, fantástico. Simbologia. Pegando o gancho do que eu acabei de falar, a Bíblia é lógica. Não existe uma frase, uma palavra, uma vírgula que não tenha uma intenção de demonstrar algo. Cristo nos ensina sempre que existe uma motivação atrás de tudo que aqui está. Quando a gente está no momento do batismo nas águas, para aqueles que já se batizaram vão entender o que eu estou falando, e aqueles que ainda não batizaram vão compreender, é a imersão, é a submersão e imersão. No ato em que a gente deita, que a gente mergulha, nós estamos morrendo para o pecado. Exatamente. Quando a gente retorna desse mergulho, nós somos novas criaturas, somos nova criatura em Cristo. Ali naquele momento fazemos parte de uma nova vida. Então, não, porque quando a gente fala simbologia, parece muito a questão do ritual e afasta um pouco a espiritualidade, eu diria assim. Mas não é, porque essa simbologia traz com ela também o sentido de morrer para o pecado, de sepultar uma vida antiga para uma vida nova em Cristo. Uma vida pautada na palavra do Senhor e casa muito bem com o que você disse anteriormente. Por quê? Porque essa nova vida, após o arrependimento, após o desejo de ser transformado, vai surtir resultado pelas obras. A fé sem obra é morta, justamente no sentido que você diz. Primeiro vem a fé, para depois ocorrer a obra. Então, a simbologia eu poderia dizer nesse sentido. No deitar, no mergulhar, você ali é sepultado. Em Romanos 6, diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Da mesma forma como em 2 Coríntios diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, essa simbologia abarca muito nesse sentido. Ponto importante também é porque quando a gente fala, você que não foi batizado, Exato. como se fosse uma coisa facultativa. Mas falar de batismo, eu não vou utilizar a terminologia obrigatoriedade, porque fica muito autoritário, parecendo que nós estamos impondo algo. Mas que fique claro aqui, mais uma vez, eu e o Luiz temos sempre esse cuidado de falar e nos pautar somente na palavra de Deus. Mas o batismo, ele é uma ordenança. Ele não é facultativo. E de fazer discípulos... Mateus 28. Mateus 28. E de fazer discípulos, batizando-os em meu nome. Isso daqui é uma ordenança. Isso daqui não é uma faculdade. Então, nós não devemos compreender o batismo, a simbologia, como os fariseus. Ah, é uma faculdade, eu quero ter somente um selo. Nós devemos compreender que é algo em que é de suma importância. Nós vamos falar aqui brevemente, não quer dizer da salvação em si, mas é algo, uma das poucas ordenanças que nós encontramos na palavra de Deus. Tanto que Jesus foi batizado por João Batista. Exato. Ele não tinha necessidade nenhuma de ser batizado, porque se uma vez que o batismo tem como uma precedente o arrependimento De um pecado? Cristo é perfeito, imaculado, não Qual tem é a pecado, lógica? qual a lógica dele se arrepender? Mas o porquê dessa intenção? Porque, assim como Paulo diz, sejamos imitadores dele, como ele é de Cristo, Cristo quis ali demonstrar que devemos buscar Sim. o batismo. Então, é algo incrível a situação, tudo que envolve A construção. do batismo, o processo. Não, e detalhe, importantíssimo que você falou. É isso aí. É perfeito, porque Jesus, ele era imaculado, ele não tinha a obrigação ou a necessidade nenhuma de se batizar olhando para a pessoa de Cristo.
Sim. Mas ele tinha a necessidade de se batizar olhando para a pessoa de que vos fala, de que escuta, de nós. Porque se nós somos imitadores de Cristo, como ou pelo menos devemos ser imitadores de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, nós temos que imitá-lo em tudo. Perfeito. Sem exceções. Então, se é em tudo, nós devemos nos batizar. Mas, mas Cristo batizou e não cumpriu o objetivo do batismo, que é arrepender dos pecados. Ele cumpriu o fim da ordenança. Ou seja, ele, entre aspas, matou 2 coelhos com a cajadada só. Ele se batizou mostrando como deveria ser feito e batizou no sentido de que apóstolos, discípulos, pessoas que me seguem, é assim que se faz. E todos. Todos. Se Jesus se batizou, todos. É importante isso que você falou, porque somos imitadores. Deus tem um propósito. Uhum. Para Jesus, enquanto carne, Uhum. que era nos ensinar. Uhum. Foi assim no deserto, Exato. vencendo as tentações. Uhum. Por quê? Porque mostra que Jesus, ele passou por tudo que o homem passa e deve passar. Uhum. Então é muito importante isso, porque Jesus Cristo é o nosso exemplo em tudo. Uhum. É fundamental. E detalhe, não, como a gente falou aqui um pouco antes, sobre a questão que o batismo ele não é um pressuposto de salvação. O batismo ele é o fechamento, ou então Complemento. É o complemento de um processo de arrependimento até chegar na salvação. Porque a salvação, ela vem da fé que você tem no Cristo Redentor. Perfeito. Certo? Ok. Isso está tão assim explicado, ou notório, ou visível, que é a palavra que eu queria utilizar, está tão visível no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, que fala quando Cristo foi crucificado, tinha mais 2 ladrões com ele, cada um numa cruz, né? Lado direito e lado esquerdo. Um deles zombou de Cristo, perguntando, né, se você é o Filho de Deus, né? Saia daqui, se salve. E o outro falou assim, como é que você... O outro exorta o outro ladrão. Um exorta o outro ladrão, né? Que ele fala, por que você tá zombando ele, sendo que nós temos a mesma punição aqui? Assim, entre os 2 ladrões, né? Aí o ladrão fala que o Cristo que tá aí no meio, ele que não deveria estar aqui, porque ele tá sendo julgado sem pecado. E aí ele reconhece, olha pra você ver que detalhe, ele reconhece que Cristo é Deus. Porque ele vira e fala, Senhor, lembre-se de mim quando chegar no reino dos céus. No teu reino. No teu reino. No teu reino. Ou seja, ele entende que Cristo é Deus. E Jesus fala, hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Ele precisou do batismo, do ritual, do batismo nas águas? Não, ele foi redimido ali na cruz também. Pelo arrependimento. Pelo arrependimento. E a palavra não deixa tão explícita a questão do arrependimento ali especificamente, mas deixa muito explícito, assim, totalmente explícito que ele reconheceu que Jesus era Deus. Que é o que a gente falou no início, o que seria o ato público da confissão. Da confissão de reconhecer Cristo como seu Salvador e um arrependimento genuíno. Exato. Então, são etapas, né, que são cumpridas, mas que uma não anula a outra, porque o que de fato é que Deus, né, no Salmo 51 mesmo, fala sobre o que Deus busca mesmo, é um coração contrito. Ou seja, esse coração contrito, ele vem do arrependimento, ele vem de um coração entendendo a nossa mortalidade, a nossa limitação, a nossa miserabilidade, e enaltecendo aquele que nos deu a vida, o nosso Criador, quem morreu por nós, quem que pagou pelas nossas dívidas. Então, vamos dizer, um mix de reconhecimento da sua inferioridade,
da nossa inferioridade, Sim. com reconhecimento de quem é o nosso Salvador. Né? Então eu me coloco no meu lugar e eu coloco Deus no lugar dele. Qual é o lugar de Deus? Como o meu único e suficiente Salvador. Ele é o meu Senhor. Sim. Então são escadas, né? São degraus que vai subindo e vai entendendo como que a fé funciona, mas que não entenda, não ache que você de casa, se você que não foi batizado ainda, não ache que você vai ter um momento assim, vai ser uma união de fatores para eu poder ser batizado. Saiba que o crescimento da fé, eu acho que o Rodrigo concorda, o crescimento da fé, ele é gradativo. Sim. Você entende que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, você se arrepende da sua vida passada e aí você começa uma caminhada com Cristo. E essa caminhada não quer dizer que você só vai ser batizado quando você chegar no topo, porque o topo é o reino dos céus. Exato. Então, essa subida, esse progresso, enfim, esse caminho a ser trilhado traz muito essa questão de, ok, eu não sei se eu tô pronto, mas eu entendo que eu não quero mais viver uma vida de pecados. Ok, entendo. Eu não quero mais viver como escravo do pecado. Ok, então eu tenho que servir alguém. Quem é? O meu Senhor Jesus Cristo. Certo? Então isso aí, pronto. Isso aí já tá um passo à frente para poder ser batizado. Mas é o Espírito Santo que convence. Tanto que a palavra diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Uhum. Quem crer, a fé vem primeiro. Uhum. E essa fé gera frutos, gera transformação. E, de fato, não existe um momento certo. Não. É como você disse, sabe, cada um tem a sua maturidade espiritual. Eu fui batizado mais velho, a minha filha foi batizada jovem. Então, assim, cada um possui um momento, o Espírito Santo é quem vai convencer. Muita gente tem essa dúvida, será que eu estou pronto? Se for analisar dessa forma, nunca estaremos, porque nós somos pecaminosos, nossa natureza é caída, por mais que a gente se arrependa, a gente erra no dia seguinte, então acontece sim Exato. uma transformação tão genuína, tão forte, que você vai deixando aquele pecado de estimação, você vai deixando hábitos que te afastam de Deus e você percebe essa mudança. E aí você se julga um pouco mais apto, porque teve o quê? O arrependimento, para dar o próximo passo. Agora, muito interessante o que você disse da mensagem da cruz, porque Dimas, né, o ladrão que Jesus olhou e disse, ainda hoje estará comigo? Ali a gente percebe que no seu momento final, no seu suspiro final, Dimas arrependeu e reconheceu Cristo como seu Salvador. Existe uma ordenança. Existe a necessidade de nos batizarmos. Mas em momento algum aqui falamos, muito pelo contrário, que se não for batizado não será salvo. Por que eu digo isso? Porque às vezes você que nos assiste por uma situação triste, está num leito final, está num momento de incapacidade, até de locomoção, tem alguma dificuldade, ainda desde que não seja intencional ou de compreensão daquilo que se faz ou que se pretende. Mas se você se arrepende verdadeiramente, você reconhece, Deus nos deu sabedoria. Nós sabemos discernir o que é bom, o que é ruim, e o que nos faz mal, e o que é certo e errado. Exato. Então, nesse momento, se você se arrepende verdadeiramente, reconhece Cristo como seu único Salvador, essa transformação ela vai ocorrer através do Espírito Santo. O batismo ele pode acontecer, como pode não acontecer. Dimas é um exemplo. Jesus Cristo vai estender a mão, porque como você disse, que ali a gente consegue ver duas figuras, eu direi até mais, são duas identidades, a sua identidade em Cristo e a misericórdia que Cristo tem, porque nós somos ovelhas de um bom pastor, e as suas ovelhas, como diz a palavra, ainda que seja uma, Deus vai deixar, né, todas para recorrer àquela, para buscar aquela.
seja em qual for o momento. Então, o batismo, ele é oportuno, ainda que uma ordenança. Oportuno em qual sentido? Se você tem a oportunidade de estar saudável, entende, compreende tudo isso que nós falamos, vá. Mas caso, por algum motivo, não possa ir, pela misericórdia e pela graça de Deus, você pode ser alcançado. É verdade. Da minha parte, Luiz, eu fico por aqui. Conclui seu pensamento, seu raciocínio, eu sei. Mas é um tema de suma importância que nós tratamos hoje, que me motiva, que me deixa muito alegre e é de grande relevância. Então, eu esgotei o que eu tinha para falar, mas eu espero que tenha tocado o coração daqueles que nos escutam. Com certeza. E detalhe, como o Rodrigo disse, às vezes por uma questão de enfermidade ou algo assim, não pense só que enfermidade física, porque Jesus veio para os doentes. Ele veio para as pessoas doentes de espírito, as pessoas doentes emocionais, psicologicamente falando, fisicamente falando. Ele veio para os doentes. Se você se julga incapaz ou imerecedor do batismo, saiba, ou da salvação, saiba que Jesus te procura. Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Venha do jeito que você estiver. E aí você vai ser transformado pelo Espírito Santo. Não se envergonhe de vir do jeito que você está. Se envergonhe de permanecer como estava antes. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te tocar, possa te mostrar e abrir os seus olhos para o que Cristo quer construir na sua vida. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e mandar para aquele amigo que ainda não conhece o nosso podcast. Saiba que a gente se empenha muito e isso aí, essa curtida, esse comentário, nos ajudaria demais para que esse podcast possa chegar em mais pessoas. Da minha parte é isso também, Rodrigão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. Fiquem com Deus.